Aumentar o preço da sua hora é mais importante do que você aumentar o preço do seu serviço. A gente tem uma hora limitada. O nosso ativo tempo é o nosso ativo mais valioso porque ele é limitado. A gente tem 24 horas do dia. Não dá para fazer o dia ter 30 horas, 40 horas, 50 horas. Ele vai continuar tendo 24. E dessas 24, você está uma parte dessas horas no seu consultório. Então, o tempo é um ativo limitado. O que você tem que fazer? Na verdade, é mais importante você aumentar o custo da sua hora do que você aumentar o custo do seu produto. E eu vou explicar isso em detalhes para você agora. Olá, aqui é o Leandro Velasco. E eu vou explicar para você as 4 maneiras de você aumentar o lucro do seu consultório. Então, se você é dentista, tem um consultório e está interessado em aumentar a lucratividade que você tem no consultório, esse vídeo é para você. Eu vou começar falando da primeira maneira. Esse vídeo todo vai estar dedicado a explicar para você como que você pode aumentar a tua lucratividade, como você pode aumentar o lucro do teu consultório, aumentando o preço. É exatamente isso. Ou seja, eu tenho um consultório, eu vendo serviços e se eu conseguir aumentar o meu preço, tende a sobrar mais dinheiro em caixa. Ou seja, eu tendo a levar mais dinheiro para casa. E esse é o objetivo, ou seja, aumentar o lucro. Por que eu digo que esse é o objetivo? Muitas vezes a gente olha o quanto a gente vende. Ah, quanto que eu faturei. Eu faturei esse mês X mil reais. Então aquilo é o total do que eu vendi. Só que não é aquele total que eu vendi que eu levo para casa. Eu tenho despesas, eu tenho despesa de aluguel, tenho despesa com insumos, tenho despesa com impostos, com funcionário. E efetivamente eu levo para casa uma parte daquilo que eu faturei. Eu levo para casa o meu lucro. Então, quando a gente fala em aumentar a lucratividade do consultório, a gente está preocupado em aumentar exatamente aquilo que a gente leva para casa. E não necessariamente isso depende de você aumentar o quanto você fatura, o total que você vende no teu mês. Parece estranho, mas não é. Fica comigo até o final que você vai entender exatamente o que eu quero dizer. A primeira forma que a gente tem que pensar para aumentar a nossa lucratividade no consultório é aumentar o nosso preço. Ou seja, cobrar mais pelo nosso serviço. Quando a gente é dentista, quando a gente tem um consultório, a gente tem um ativo que é limitado, né? Ou seja, o que é o ativo? Vamos pensar em ativos e passivos. Ativos são as coisas que vão te trazer valor e passivos são as coisas que vão consumir o seu valor. O principal ativo que a gente tem dentro de um consultório é o tempo. Porque, bem ou mal, aquilo é limitado, né? Você tem um determinado tempo, aquele tempo é escasso, você não tem como aumentar o seu tempo disponível. Você tem como aumentar a valorização do seu tempo disponível. Você não tem como fazer um dia ter mais horas, mas você tem como fazer com que as horas do seu dia sejam melhor remuneradas. Você tem como fazer com que o seu tempo seja melhor pago pelos seus clientes. E quando você está buscando aumentar o seu preço, é exatamente isso que você está buscando. Você está querendo fazer com que a sua hora valha mais, ou seja, você receba mais pelo tempo que você despende dentro do teu consultório. E o que a gente tem que entender quando a gente pensa em aumentar o preço do nosso serviço? Eu quero aumentar o preço. Quando você pensa nisso, às vezes você fala, poxa, mas se eu aumentar o preço, será que eu não vou perder um cliente? Será que os clientes não vão achar que meu preço está muito caro? Será que meus clientes vão poder pagar o preço que eu vou cobrar? Isso, às vezes, amedronta a gente e faz com que a gente fale assim, putz, será que é o momento mesmo de aumentar o preço? Aí aumenta o preço, fica com medo, vai lá e abaixa o preço de volta. Não, putz, acho que não deveria, não é isso que eu tinha que ter feito. Mas é sim possível você aumentar o preço, só que você tem que ter uma visão correta do que é o preço. E o que significa você ter um preço barato e um preço caro. Ou até mais do que isso, o que é um preço barato, o que é um preço caro e o que é um preço justo. Então, para a gente entender isso, eu preciso, antes de falar de barato ou caro, eu preciso que você entenda esses dois conceitos, o preço versus o valor. O que é isso? O preço que você cobra é o quanto você coloca de preço, ou seja, quanto você anuncia o teu serviço. Então eu faço uma restauração e o preço da minha restauração são X reais. Esse é o preço. Então preço é simplesmente uma etiqueta. É o preço, é a quantidade de dinheiro que você coloca para um determinado serviço. Agora, valor é diferente disso.
Valor não tem a ver com o seu preço, ou seja, não tem a ver com o quanto você está cobrando do seu cliente. O valor é qual é a percepção do seu cliente a respeito do seu preço. Então o valor é quanto que o teu cliente reconhece que aquele serviço que você está vendendo para ele vale. E aí é onde ele vai julgar se isso está barato ou se está caro. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Então imagina que você tem aqui o seu preço. Essa coluna representa o seu preço. O quanto você está cobrando pelo seu serviço. Isso daí é o seu preço. Esse preço ele tem um determinado teto. Então imagina que ele foi ali e você tem o valor cheio que você está cobrando, né? O preço cheio que você está cobrando do seu serviço. Você vê que a gente confunde às vezes preço com valor, às vezes a gente quer falar uma coisa e acaba falando outra, mas são conceitos bem diferentes que você vai entender. Quando o seu preço ele é maior do que o seu valor, isso representa um serviço caro. Ou seja, quando o preço cobrado é maior do que o valor percebido por aquele serviço, significa que o teu serviço está caro. Agora, não perde o fio da meada aqui, ó. Agora, quando você tem um preço e o valor percebido em relação a esse preço está igual, ou seja, o preço está no mesmo nível do valor, como você vê no gráfico, como você vê nesse gráfico aqui que está na tua tela. Aqui você não está caro. Aqui você está falando de um preço justo. Ou seja, esse preço está justo. Por quê? A percepção de valor é a mesma do preço. Então, a sensação é que o preço que você está oferecendo está entregando exatamente aquilo que ele vale. Tá? Então, você não tem um preço caro, você tem um preço justo. Agora, quando você tem um preço no mesmo nível que você tem, ou seja, o mesmo preço de serviço que a gente tem agora, só que as pessoas percebem um valor maior do que o preço, aí o seu serviço se tornou barato. E vocês percebam que nesse desenho que eu coloquei aqui na tela, é exatamente o mesmo preço. Essa coluna aqui do preço, essa coluna que você vê aí, ela tem exatamente o mesmo tamanho. Eu não mexi na coluna do preço. Só que o valor estava menor, depois o valor ficou igual e depois o valor ficou maior. Ou seja, a gente mexeu exclusivamente no valor percebido do seu serviço. E quando você faz isso, você vai tornar um serviço que tem um determinado preço caro ou barato, ou com um preço justo. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Eu vou te dar um exemplo. Então pensa o seguinte, R$50. R$50 é barato ou é caro? Na verdade, R$50 não é nem barato nem caro, não é nada. R$50 sozinho é só um número. É um valor que está aí, é um preço que está aí. É uma quantidade de dinheiro. R$50 significa que é mais do que 10 e é menos do que 100. É R$50. Não quer dizer que está barato, não quer dizer que está caro, não quer dizer nada. Só é um valor, uma referência de valor que a gente tem dentro desse cenário. Agora, se eu falar para você o seguinte, R$50 por uma refeição. Bom, agora mudou um pouquinho. Por quê? Porque você começou a ter uma referência. Então, R$50 sem falar sobre o que é, você não sabe se está barato ou se está caro. É R$50 o quê? Eu primeiro tenho que te falar o seguinte, em relação ao que eu estou falando de R$50. Só depois que eu te falar em relação ao que é os R$50 é que você vai começar a ter uma noção. Bom, isso pode estar caro, isso pode estar barato. Então, uma refeição por R$50 está barato ou está caro? Depende, né? Talvez você tenha um prato feito ou um lugar que você coma ali que faça por 20 e tem um outro restaurante que faça por 200. Então, é difícil. Eu ainda não tenho tanta referência para dizer se está barato ou se está caro. Agora, se eu falar para você o seguinte, é uma refeição de R$50 num self-service. Bom, eu te dei mais informação. Então, eu não estou falando que é um prato feito. Eu não estou falando que é um restaurante à la carte. Eu estou falando que é um self-service, ou seja, é um buffet, onde você vai lá e se serve das comidas que você quer. Então você já começou a ter uma percepção de valor diferente. Não é uma refeição, é uma refeição num self-service. Então até aqui eu estou te dando uma referência. Eu não estou necessariamente te agregando valor.
E você pode falar o seguinte, não, tem self-service que é mais barato e tem self-service que é mais caro. Tem restaurante por quilo que vai cobrar R$ 20 o quilo e tem restaurante por quilo que vai cobrar R$ 100 o quilo. Então R$ 50 está no meio do caminho, depende, eu tenho que entender melhor isso. Então você ainda não tem todos os substratos para conseguir formar o teu juízo de valor. Agora, se eu falar que é um self-service, ou seja, R$ 50 por um self-service com grelhados à vontade. Bom, agora mudou de figura. Por quê? Quando eu falo grelhado, você já tem uma outra referência de valor. Você já sabe, por exemplo, que o preço da carne tem um determinado patamar, ou seja, vai ter carne que custa R$ 30 o quilo, carne que custa R$ 60 o quilo e carne que custa mais de R$ 100 o quilo. Então, quando a gente fala R$ 50 com uma refeição num self-service com grelhado à vontade, esses R$ 50 já começou a ficar mais barato. Por quê? Porque o que eu estou oferecendo está tendo mais valor. Ou seja, uma refeição self-service tem mais valor do que uma refeição, simplesmente, sem nenhuma especificação. E uma refeição self-service com grelhado à vontade tem ainda mais valor. Eu estou dando valor. Quando eu coloco lá com grelhado à vontade, eu estou adicionando valor na minha oferta. E se eu colocar ainda bebida incluída? Eu estou pondo mais valor ainda. Por quê? Porque eu estou colocando mais alguma coisa que custa, que eu geralmente tenho uma despesa, e estou falando o seguinte, por R$ 50 você vai ter uma refeição no self-service com grelhado à vontade e bebida incluída. Bom, os R$ 50 já se tornou mais barato, ou seja, aquelas coluninhas, o meu valor, o meu preço está aqui, mas o meu valor já começou a subir. Eu já comecei a ter uma percepção de que antes, aquele valor que estava baixinho, quando eu falava, refeição para self-service, refeição para self-service com grelhado incluído, refeição para self-service com bebida incluída, já começou a se tornar barato. E aí se a gente coloca ainda o seguinte, com sobremesa incluída, aí eu peguei aquela relação e coloquei o valor lá em cima. Por quê? R$ 50 para uma refeição no self-service com grelhado à vontade, com bebida incluída e com sobremesa incluída, seguramente está barato. Você não está nem tão preocupado mais qual é o self-service. Se é um self-service de R$ 20 o quilo ou de R$ 100 o quilo. Por quê? Porque as outras coisas que a gente colocou fez com que o valor disso subisse. Então a oferta dos R$ 50 ganhou tantos bônus ali, tantos acessórios, tantas coisas que complementam aquela oferta, que isso se tornou barato. E veja, a gente não mexeu no preço. O preço continua sendo R$ 50. E aí, quando você faz uma comparação, fala assim, então R$ 50 é barato ou é caro? Depende. R$ 50 para um prato feito talvez seja caro. R$ 50 para uma refeição self-service com grelhado à vontade, com bebida incluída e com sobremesa incluída, seguramente é barato. Então, o valor é a percepção que a gente tem com base na oferta oferecida. Veja que eu não falei aqui o preço do quilo, eu não falei aqui a qualidade da comida, eu não falei nada disso. Eu simplesmente coloquei na minha oferta itens, eu coloquei coisas que já têm uma percepção de valor de conhecimento comum da população. Agora pega essa oferta que a gente fez aqui, ó, os R$ 50, exatamente do jeito que a gente deixou. Refeição no self-service, com grelhado à vontade, com bebida incluída e com sobremesa incluída. Deixa lá. Essa oferta, comparado, por exemplo, com R$ 30 uma coxinha, o que está barato? Com certeza, os R$ 50 para uma refeição com todas essas características está mais barato do que uma coxinha, um salgadinho, coxinha de frango, custar R$ 30, certo? Agora, R$ 30 não é menos do que 50? Não é mais barato do que 50? Aqui você consegue entender a sensação de barato e caro? Uma coxinha por R$ 30 e uma refeição com todas essas características por R$ 50, a refeição está muito mais barata do que a coxinha. Por quê? Porque a percepção de valor que você tem na refeição é muito maior do que na coxinha. E a coxinha custa menos, o preço da coxinha é menor do que a refeição. O preço da coxinha está custando R$ 30 e a refeição está custando 50. É quase o dobro do valor.
mas a coxinha está mais cara do que a refeição. Por quê? Porque o valor transmitido para você é diferente. É uma coxinha por R$ 30, ou é tudo isso, uma refeição, self-service, com grelhado à vontade, com bebida incluída, com sobremesa incluída, por só R$ 50. Isso é adicionar valor. Esse mecanismo, essa lógica que eu desenvolvi aqui com você, eu fiz exatamente a adição de valor a um preço que eu não mexi. Até agora a gente estava falando o seguinte, R$ 50, ponto. A gente não mexeu no preço. Então, quando você fala que você tem que deixar o seu serviço no teu consultório mais barato, na verdade você tem que aumentar o seu valor, não necessariamente mexer no seu preço. Ou seja, quando você faz com que o seu cliente perceba que aquilo que você está oferecendo para ele vale muito mais do que o preço que você está cobrando, ele vai ter a sensação de que está barato. E não importa. Não importa quanto dinheiro as pessoas tenham. As pessoas não gostam da sensação de pagarem mais do que vale alguma coisa. Então, você pagar mais caro do que realmente vale um determinado produto ou um determinado serviço, ninguém gosta disso. Ninguém gosta de se sentir ludibriado, enganado. As pessoas gostam de fazer um bom negócio. As pessoas gostam de fazer alguma coisa onde elas falam, poxa, paguei um preço ótimo nisso daqui. Não importa se é R$ 1 ou é R$ 1.000.000. A pessoa gosta de ter a sensação de que fez um bom negócio ou que ela comprou alguma coisa de valor por um preço abaixo daquele valor. Ou seja, pô, eu fiz um ótimo negócio. Eu comprei isso aqui e foi super barato. O que é o barato? Barato é o que vale o que custa. E caro é o que não vale o que custa. Barato, na verdade, é aquilo que vale mais do que custa. E o caro é aquilo que vale menos, ou seja, não vale o que custa, vale menos do que custa. E aquela situação de preço justo é aquela situação que, ok, o preço está justo, mas eu não estou confortável. Poxa, é legal se eu tivesse aquela sensação de que eu estou pagando um preço menor do que realmente vale. Aquilo me dá uma sensação de falar, estou fazendo um bom negócio. Poxa, vou para casa feliz, vou para casa tranquilo porque eu fiz um ótimo negócio. Eu comprei alguma coisa por um preço X que valia muito mais do que eu paguei, que valia, o valor que isso tem é muito maior do que o preço que eu paguei. Então esse conceito de preço e valor é fundamental ser entendido antes de você querer aumentar o preço do teu consultório, tá? E aí vamos pensar o seguinte, como que a gente faz para aumentar o preço? Para aumentar o preço, é fundamental você aumentar a percepção de valor do teu serviço. Então, se você quer cobrar mais pelo teu serviço, você tem que fazer com que o seu cliente tenha uma percepção, ele sinta que vale muito mais do que aquilo que você está cobrando. Você precisa fazer no teu consultório a apresentação do serviço para ele, para o teu paciente, de uma maneira que ele perceba realmente o seguinte, poxa, nossa, o que ele vai fazer aqui é muito bacana e o que ele está me cobrando vale tranquilamente aquilo que ele está me oferecendo. É isso. Então, não é que você não vai conseguir, você vai ter dificuldades e você vai ter problemas para aumentar o preço do teu consultório quando o valor percebido pelo seu serviço for menor do que o preço que você quer cobrar. Então, antes de você pensar em aumentar o preço, você tem que entender qual é a percepção de valor que os seus clientes estão fazendo em relação àquilo que você está vendendo. E isso não é necessariamente subjetivo. Você pode perguntar, você pode indagar o teu cliente para entender como ele está fazendo e o que ele está levando em consideração. Pensa o seguinte, o que tem mais valor no consultório odontológico? Por exemplo, um tratamento mais rápido tem mais valor. Um tratamento sem dor tem mais valor. Um tratamento com sedação, por exemplo, tem mais valor. As pessoas às vezes vão fazer um implante, elas têm medo de fazer o implante e a sedação aumenta radicalmente o valor do teu serviço. Você fala assim, a sedação tem custo. Mas aí se você pensar o seguinte, se você colocar a sedação como um bônus do seu serviço, às vezes você pode aumentar o seu preço num percentual maior do que a sedação realmente custa para você.
Então vamos falar o seguinte, que a sedação custe para você R$1.000. Eu não quero meter o valor, mas vamos pensar que é R$1.000. Eventualmente você consegue aumentar o seu preço em R$2.000, R$3.000 e envelopar isso de uma outra forma e colocar o seguinte, olha, eu vou fazer isso com sedação. A sedação é parte do meu pacote. Eu só faço esse determinado procedimento com sedação. Você está invariavelmente aumentando a percepção de valor do seu cliente. Estou dando um exemplo à toa, um exemplo de implantodontia, mas quando você pega alguma coisa que é um medo do seu paciente, uma objeção desse paciente, ou seja, alguma coisa que ele para considerar aquela determinada coisa antes de comprar de você. Quando você trabalha melhor isso, quando você oferece mais benefícios ao redor disso, quando você cria um ambiente ao redor desse cenário mais bem trabalhado, você faz com que a percepção de valor seja maior. E é isso que você precisa fazer. Algumas pessoas fazem com que a percepção de valor esteja em relação a um determinado status, a uma determinada marca, a um determinado valor um pouco intangível. Por exemplo, eu vou fazer um implante e o implante que eu uso é um implante importado. E o meu preço ele custa tanto porque eu uso um implante importado. O que você está tentando fazer com isso? Está falando o seguinte, bom, existe o implante importado, existe o implante nacional. O implante importado, ele é melhor do que o implante nacional. Então, consequentemente, meu preço ele é mais alto porque eu estou usando um produto de melhor qualidade. Essa é uma forma de você transmitir valor. Não tem a ver, na verdade, assim, eu não estou falando que você tem que fazer isso, que você deve apoiar no seu insumo o valor. Pelo contrário, eu acho que essa não é a forma mais inteligente de a gente fazer isso. Agora, essa é uma das formas como a odontologia, por muito tempo, gerou valor. Então ela gerou valor falando o seguinte, eu tenho insumos caros, eu tenho materiais caros, eu não uso qualquer coisa, eu não uso porcaria. Isso é por causa disso que o meu preço não é tão baixo, o meu preço é mais alto, porque eu uso material de primeira qualidade. Essa é uma forma, é um exemplo de como você tenta fazer com que a sua audiência, o seu cliente, perceba mais valor naquilo que você está oferecendo. Como você vai fazer não é tanto o ponto. A questão é, você precisa fazer, antes de aumentar o seu preço, a percepção de valor do seu serviço bem definida. Ela tem que estar bem definida e bem consolidada na cabeça do seu cliente. Um outro ponto que você tem que ter em mente é o seguinte, você tem que estar preparado para as comparações que vão surgir com o preço da sua concorrência. É invariavelmente, quando você fizer uma oferta para um cliente, esse cliente hoje ele não vai às vezes em um dentista só, ele vai em mais de um dentista. E ele vai ter uma tendência de comparar o teu preço com o teu concorrente. Então, quando você aumenta o preço, você tem que estar consciente de qual é a sua concorrência. Quanto que a sua concorrência cobra? Como que é o posicionamento de mercado da sua clínica? Então, você vai pensar o seguinte, eu tenho uma clínica que é uma franquia, por exemplo. E eu quero cobrar um preço que é diferente, é maior do que a média de todas as franquias da minha região, da cidade onde eu estou, ou seja, da minha praça. É natural que as pessoas, os seus clientes, eles vão passar também em outras clínicas franquia, eles vão passar também em outras clínicas que estão no mesmo segmento, ou seja, que estão trabalhando com o mesmo público. E aí eles vão fazer uma comparação do teu preço com o preço do teu concorrente. Então, quando você vai aumentar o preço, não tem nada de errado em você ser uma franquia, por exemplo, e querer cobrar mais do que as outras franquias, as outras clínicas que são franquias na sua praça. Isso não é um problema. Só que você precisa conhecer o preço da sua concorrência. Porque quando você fizer a sua oferta, você vai ter que quebrar as objeções, você vai ter que apresentar isso para o teu cliente, fazendo com que ele perceba valor e que ele já saiba que aquele preço que você pratica é mais alto que eventualmente ele vai conter na tua concorrência, mas o que você está entregando para ele compensa. Então, na verdade, o preço é mais alto, mas não necessariamente está mais caro. O preço pode ser mais alto, mas pode inclusive estar mais barato. Ou por quê? Porque aquilo que você está entregando tem mais valor do que o que a sua concorrência entrega. Então, o problema não é você cobrar mais do que a sua concorrência. O problema é você não conhecer a oferta da tua concorrência. Você não sabe o que o teu concorrente oferece e por que preço ele oferece. Isso é um problema.
Por quê? Porque vai dificultar você fazer o que eu falei agora há pouco, aumentar a percepção de valor do teu cliente a respeito daquilo que você está oferecendo. Legal? Um outro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte, você tem que ter limites no seu preço. Eu não acho que seja inteligente você no teu consultório ter uma tabela de preço e essa tabela ser imutável. Você tem que ter uma faixa de preço, ou seja, eu cobro daqui até aqui. Eu tenho uma faixa. Então, o mínimo que eu cobro para esse determinado serviço é X. E o máximo que eu cobro, que eu ofereço esse determinado serviço é Y. E aí você pode começar oferecendo pelo máximo e na negociação poder chegar até o mínimo, ou você pode oferecer pelo meio do caminho e eventualmente chegar até o mínimo, ou você pode começar pelo mínimo. O que eu te recomendo? Eu recomendo você sempre oferecer pelo máximo. Oferece pelo teto. Oferece pelo teto do seu preço. E aí você tem uma margem de negociação para chegar no piso, para chegar na parte de baixo do teu preço. Se você começar oferecendo pela parte de baixo e você não tiver mais para onde negociar, você perdeu uma oportunidade de negociação. Porque às vezes, independe da pessoa ter recurso financeiro ou não ter recurso financeiro, ela é uma pessoa que é negociante, ela quer fazer uma negociação, ela vai falar, não, mas eu faço à vista, mas eu faço isso. Algumas pessoas vão te oferecer para fazer sem nota fiscal ou qualquer coisa do gênero. Em troca de quê? Em troca de um desconto. Então, quando você vai definir o seu preço, você precisa definir a faixa do seu preço. Ou seja, esse é o meu preço mínimo, daqui para baixo eu não faço. E você tem que estar muito firme em relação a isso, por quê? Para você definir o teu preço mínimo, você tem que definir os seus custos. Então o preço mínimo ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser para você também. Não adianta você falar assim, não, putz, meu preço mínimo era 1.000, mas o cara me ofereceu 500, eu tive que fechar, eu fechei por 500. Não faça isso, porque de repente por 500 você tomou prejuízo, você não fez um negócio, você não deixou de perder o paciente, você está eventualmente pagando para atender um paciente. Então o teu preço mínimo, ele tem que realmente ser muito claro para você. Além do preço mínimo, você tem que ter uma noção exata do seu custo. Porque se você chegar numa situação e falar o seguinte, não, o meu preço mínimo é 1.000, mas o meu custo é 700, é 600, é 500, sei lá. Você sabe o seguinte, se eu falar o seguinte, eu não quero ter nenhum resultado com esse cliente, mas eu quero pegar o cliente e eu quero fechar o tratamento porque eu estou interessado no caso dele. Você tem que saber quanto custa. Por quê? Para que eventualmente, se você quiser cobrar dele o custo, você não vai ter nenhum lucro, você tem que saber qual é esse preço. E se você não for cobrar nada dele, você vai fazer o tratamento de graça, porque você realmente quer pegar o caso. Você tem que saber quanto custa para saber quanto que você está tirando do teu bolso para fazer aquele tratamento. Porque quando você dá um tratamento gratuito para o teu paciente, você está pagando por isso. De uma forma mais perceptível ou menos perceptível, mas você está pagando por isso. Você está pagando com hora clínica, com custo laboratorial, com outros insumos, etc. e tal. Então você tem que saber quanto custa para você. Falando o seguinte, bom, eu não vou cobrar nada, eu vou cobrar zero. Quanto que eu vou ter que pôr do meu dinheiro para poder fazer esse determinado tratamento? Esse é o seu custo. E esse custo não é o seu preço mínimo. O seu preço mínimo você fala o seguinte, bom, com base nesse custo, o mínimo que faz sentido pelo taxa de aborrecimento que eu vou ter, pelo tempo que eu vou dedicar, por tudo que eu vou fazer para esse cliente, é tanto. Ok, aquele é o seu preço mínimo. E em cima do seu preço mínimo você coloca o seu preço desejado, o seu preço de tabela cheia e etc e tal. Mas não defina um único preço. Defina sempre essa faixa de preço. Isso é fundamental. Então, se você quer aumentar o teu preço, tenha todos esses dados definidos para você conseguir aumentar a faixa de preço. O outro ponto fundamental é que você entenda todas as objeções da sua oferta. Quando você faz uma oferta, você vai ter objeções. Então, a pessoa pode falar o seguinte, tá caro. Tá caro por quê? Porque ela não percebeu o valor na sua oferta. Ela está naquele gráfico, ela está considerando que o preço que está aqui, ele está mais alto do que o valor. Então o preço está alto, o valor está baixo. Por isso que ele está falando está caro. Porque se ele tivesse a percepção de que o preço está aqui, mas o valor está aqui em cima, ele não ia estar falando para você que está caro. Então, se o paciente está reclamando, por exemplo, que está caro, não é que teu preço está barato ou que está caro. É que ele não percebeu todo o valor que você gostaria que ele percebesse. Então o seu problema está na percepção de valor. Se você tiver objeção, por exemplo, em relação a prazo, você tem que saber como lidar com essa objeção. Se você tiver com objeção em relação ao número de visitas no teu tratamento, no teu consultório, é uma outra questão. Objeção em relação à dor, vai doer, não vai doer. Você tem que entender.
Dependendo do tipo de tratamento que você faça, você vai ter um tipo de objeção diferente. O que você precisa? Você precisa conhecer essas objeções. Você precisa anotar isso, você precisa entender exatamente, olha, os pacientes de implante que vêm no meu consultório têm essas objeções. Para paciente de protocolo tem essas objeções. Paciente de alinhador tem essas outras objeções. Paciente de lente de contato tem essas outras objeções. Você precisa entender e conhecer as objeções dos seus clientes. Qualquer oferta, qualquer uma, vai ter objeção. Qualquer uma. Você fala, não, eu fiz uma oferta irrecusável, nossa, eu estou entregando um valor incrível, o negócio está super barato, porque o preço que eu estou cobrando pelo que eu estou entregando está uma relação ótima. Talvez a objeção seja o seguinte, será que é verdade? Tá bom demais para ser verdade. Eu acho que é enganação. Isso é uma objeção. Então, por melhor que seja a oferta, ela vai ter alguma objeção. Não importa o quão absurda a objeção possa parecer para você, ela vai existir. E você tem a obrigação de quebrar essa objeção. Você precisa quebrar essa objeção. E você não tem como quebrar a objeção quando você não conhece ela. Se você é pego de surpresa, ou seja, putz, nunca ninguém me perguntou isso, eu não sabia, nossa, eu não pensei que as pessoas iam questionar esse tipo de coisa, aí você está numa situação difícil. Ou você vai ter que agir rápido para quebrar aquela objeção, ou você vai perder a tua venda. Então, quando você faz uma oferta, esteja preparado. Essa oferta terá objeções. E eu preciso conhecer todas elas. O teu exercício é conhecer todas as objeções da sua oferta. Ok? Um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado quando a gente aumenta o preço do nosso serviço é para não aumentar o custo. Por quê? Imagine o seguinte, eu estou falando que para aumentar o preço, você tem que aumentar a percepção de valor. E às vezes, para aumentar a percepção de valor, você tem que fazer uma oferta mais incrementada. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, eu cobrava X reais a restauração, agora eu cobro 2X. Tá, você pode até, às vezes, se seu preço está defasado, tudo bem, você pode simplesmente fazer um ajuste, ou uma vez por ano, em janeiro, lá você vai e aumenta X% a sua tabela e justifica o seguinte, a tabela desse ano aqui mudou por causa disso, daquilo. Ok. Não é exatamente disso que eu estou falando, ou seja, reajustar preço não é aumentar o preço. Reajustar é reajustar. Reajustar é falar o seguinte, o que custava um ano atrás tanto, hoje custa um pouco mais, porque os preços estão diferentes hoje em dia do que eles eram um ano atrás. Isso é reajuste de preço. Isso não é aumento de preço. O que eu estou dizendo é falar o seguinte, eu quero cobrar mais do que eu cobro hoje. Então, o meu preço está no preço de mercado, mas eu quero cobrar mais, eu quero aumentar o preço, eu quero aumentar quanto eu levo para casa, eu quero aumentar o meu lucro. É disso que eu estou falando. E para isso, você precisa pensar no seu custo. Por quê? Eu vou antecipar aqui. O próximo tópico, eu falei, esse primeiro é aqui, como aumentar o preço. É uma das formas que você tem para aumentar o lucro do seu consultório. A outra forma que você tem para aumentar o lucro do seu consultório é diminuir o seu custo. Então, quando você aumenta o seu preço, você aumenta quanto você recebe. Quanto você diminui o seu custo, você diminui quanto você gasta. As duas coisas vão aumentar quanto sobra, que é o seu lucro. Mas, antes de a gente falar isso vai ser um motivo do próximo vídeo, eu quero que você entenda o seguinte, você não pode, na verdade você tem que tomar muito cuidado para não aumentar o seu custo. Por quê? Quando você aumenta o teu preço, mas faz uma oferta mais incrementada, essa oferta mais incrementada pode fazer com que você demore mais tempo para entregar, você precise de mais sessões para entregar, você demande de um insumo mais caro, você aumenta coisas que aumentam diretamente o seu custo. E aí, aumentei o preço, mas aumentei o custo, pode ser que não tenha mais lucro. Pode ser até que você tenha menos lucro. E eu vou mostrar uma forma que você acha que pode estar tendo mais lucro e na prática está tendo menos lucro. Então você tem que conhecer muito bem o seu custo antes de pensar na sua oferta para aumentar o seu preço. Então quando você vai fazer uma nova oferta e você vai posicionar um negócio de uma forma com mais preço, com uma oferta monetária maior, você vai ter que agregar valor. E para agregar valor, você tem que tomar muito cuidado para não aumentar o teu custo. Então, o custo da entrega é uma coisa e o preço cobrado é outra. Se eu consigo colocar o meu preço cobrado para cima e eu consigo manter o meu custo de entrega no lugar que eu tenho hoje, está sobrando mais dinheiro. Agora, se eu pego o meu preço cobrado, né? Então eu pego o meu preço cobrado e aumento,
mas o custo para entregar isso também aumenta, eu não estou numa relação tão favorável assim. Então, quando a gente quer aumentar o nosso preço, a gente tem que entender se o custo que a gente tem para entregar esse determinado serviço não vai aumentar junto. Porque se ele for aumentar junto, a gente tem que avaliar muito bem a diferença, ou seja, quanto que eu estou cobrando, quanto que eu vou gastar e se essa relação vai ser vantajosa para mim. Senão, pode ser que eu estou aumentando o preço, mas o custo vai aumentar a tal ponto que em vez de aumentar minha lucratividade, eu diminuo minha lucratividade. Quer um exemplo? Vamos falar que você cobra, vou falar uma coisa qualquer aqui, tá? Mas vamos falar que você cobra R$1.000 uma coroa. E vamos falar que o teu custo de laboratório seja R$600. Você cobra 1.000 e você gasta 600, não, R$300. Então, você gastou 300 e cobrou 1.000. Aí você vai falar o seguinte, não, eu vou começar a diferenciar o meu tratamento aqui, vou cobrar, em vez de cobrar 1.000, eu vou cobrar 1.250. Só que eu não vou usar o mesmo laboratório, então em vez de pagar 300, eu vou pagar 500. Então eu aumentei 250 no meu preço, mas eu aumentei 200 no meu custo. Só que quando você cobra 1.250, você vai ter impostos em cima de 1.250. E aí, o que vai sobrar para você é menos. Você aumentou 250 no seu preço, mas aumentou 200 no seu custo. Consequentemente, a tua tributação vai ser em cima do teu preço. E você vai começar a ganhar menos do que você ganhava antes. Talvez você vai estar entregando um serviço melhor, de qualidade melhor e tudo mais, mas o resultado financeiro no seu bolso não vai ser melhor. Então, quando aumenta o preço, pensa muito bem em aumentar o preço, mas ou aumentando menos o seu custo, ou até não aumentando o seu custo dentro do possível. Esse seria o cenário ideal. Então, aumentar preço sem controle de custos não é uma coisa muito inteligente da gente fazer. Agora, eu quero que você preste muita atenção nisso. Toma muito cuidado, mas muito cuidado no que eu vou te explicar agora. Mais importante do que você aumentar o seu preço é aumentar o preço da sua hora. Então, aumentar o preço da sua hora é mais importante do que você aumentar o preço do seu serviço. Eu comecei esse vídeo explicando que a gente tem uma hora limitada. O nosso ativo tempo é o nosso ativo mais valioso porque ele é limitado. A gente tem 24 horas do dia. Não dá para fazer o dia ter 30 horas, 40 horas, 50 horas. Ele vai continuar tendo 24. E dessas 24, você toma parte dessas horas no seu consultório. Então, o tempo é um ativo limitado. O que você tem que fazer? Na verdade, é mais importante você aumentar o custo da sua hora do que você aumentar o custo do seu produto. E eu vou explicar isso em detalhes para você agora, tá? Vamos lá. Imagina o seguinte. Imagina que você tem um determinado serviço e você cobra R$500 por esse serviço. Pode ser uma restauração, pode ser qualquer coisa, um canal, qualquer coisa. Você cobra R$500 e você gasta uma hora. Então o preço da sua hora é de R$500, certo? Ou seja, eu estou recebendo para uma hora de trabalho R$500. Então o preço do meu serviço é de R$500 e o preço da minha hora é de R$500 porque eu gasto uma hora para entregar esse determinado serviço. E aí eu quero aumentar o preço. Eu vou fazer um aumento de preço, eu já decidi. Eu vou aumentar 50% o meu preço. E aí eu vou, em vez de cobrar R$500, eu vou começar a cobrar R$750 por esse serviço. Só que para poder aumentar esse preço, eu vou fazer a entrega disso de uma forma diferente. Eu vou fazer um atendimento diferenciado e eu vou gastar mais tempo com esse paciente. Porque eu vou aumentar o meu preço porque eu quero dar mais atenção para o meu cliente, eu quero investir mais tempo nele. Ok. Só que aí, vamos supor que em vez de você entregar esse determinado serviço em uma hora, você entrega esse determinado serviço em 2 horas. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o teu custo hora, na verdade, diminuiu. Porque na primeira situação aqui que a gente coloca, então quando você olha na primeira coluna que está aí, tá lá, eu cobrava R$500, gastava uma hora, o meu custo hora era de R$500. Agora eu cobro R$750 e gasto 2 horas. Então o custo da minha hora foi para, o preço, né, não o custo, o preço da minha hora foi para R$375.
Então eu aumentei em 50% o meu preço, mas o valor da minha hora, o preço da minha hora, eu diminuí em 25%. Em vez de ganhar 500 por hora, agora eu ganho 375 por hora. Ou seja, foi bom negócio isso? Não. Pelo preço hora, não foi bom negócio. Aí você fala o seguinte, bom, mas eu tenho bastante tempo disponível, eu não tenho paciente para preencher todos os meus horários. Então, eu quero cobrar mais porque eu tenho tempo disponível e aí eu gastar 1 hora, eu gastar 2 horas não vai fazer diferença. Ok. Aí pode ser que faça sentido. Pode ser que você fale o seguinte, tudo bem, então se eu não estou lotado, se a minha disponibilidade de tempo ainda está muito vazia, é mais importante eu aumentar o preço do meu serviço, independente se eu vou gastar mais tempo ou não, independente se o meu valor hora está melhor ou não. Agora, tenha em mente o seguinte, no longo prazo, esse segundo cenário é muito pior para você. Porque no momento que você não tiver mais tempo, o teu tempo, você diminuiu o valor dele. Ou seja, o quanto você ganha para cada hora que você fica sentada no mocho é menor do que o que você ganhava no primeiro cenário. Agora vamos pensar um outro cenário, onde você pode diminuir o seu preço e aumentar o seu preço por hora. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que você vai não aumentar o seu preço, você vai diminuir. Então, aquele serviço que você cobrava R$500 e que depois você pensou em aumentar para 750, você vai diminuir esse preço para R$300. Então, você não vai cobrar mais 500, você vai cobrar R$300. Só que você implementou uma nova tecnologia, uma nova metodologia, alguma coisa diferente, que o tempo para você entregar esse determinado serviço não é mais de 1 hora, é de meia hora. Então, você cobrou R$300, só que você diminuiu para meia hora o teu tempo. O que aconteceu? O seu preço hora aumentou para R$600, porque agora em 1 hora você consegue fazer 2 serviços iguais a esse. Então você, em vez de ganhar R$500 para 1 hora, você vai ganhar R$600 para 1 hora. O seu preço hora aumentou em 20%. Então, dentro deste cenário, você tem um valor hora melhor do que na coluna do meio, onde você está cobrando 50% mais do que você cobrava. Entendeu a diferença do preço hora para o preço do teu serviço? Você sempre tem que pensar em como você pode fazer para valorizar a tua hora. Agora, é claro, tendo em mente que você tem um controle de custos e que toda essa matemática que eu estou fazendo aqui está ajustada com isso. O que eu quero que você entenda? Quando você quer aumentar o seu preço, você tem que ponderar todas as variáveis. Ou seja, quanto você está cobrando, ou seja, o seu preço propriamente dito. Qual a sua oferta, ou seja, quanto de valor você está entregando para o seu cliente. Qual é o teu custo hora, ou seja, quanto que você está tendo de gasto ali naquilo. Quanto é o teu custo com insumos. Quanto que é o teu preço hora no final das contas. Ou seja, você tem que ter tudo isso muito bem calculado para conseguir fazer uma oferta onde você ofereça mais valor, faça com que o seu cliente perceba que a sua oferta está uau, está incrível, que está barato, ou seja, independente de quanto custa, o que ele está recebendo está vantajoso para ele. E aí sim você consegue mexer essas peças para adequar dentro do teu cenário. Às vezes você tem muito tempo e você pode querer não ter um preço hora tão alto para poder atender melhor essas pessoas e fazer com que essas pessoas voltem para você e indiquem outras pessoas, o que é alguma coisa muito desejável. Às vezes você já está lotado e você quer, na verdade, otimizar o seu processo. E aí você pode diminuir o seu preço para conseguir atender mais pessoas e, consequentemente, como você diminuiu o seu preço, mas aumentou o teu preço hora, como nesse terceiro exemplo que eu dei, você consegue ter uma maior lucratividade. Então, entenda que aumentar o preço não é simplesmente cobrar mais. Não é chegar lá e falar, eu cobrava 500, vou cobrar 750. Aumentar o preço, você tem que analisar todos esses fatores e fazer uma estratégia para a sua realidade, seja na implantodontia, na estética, na prótese, na endo, na dentística, enfim, aonde você atua, que faça sentido, que vá de encontro com o seu objetivo. Agora, entender a ideia o conceito de valor versus preço
é o ponto fundamental para você conseguir realmente fazer com que o teu cliente absorva o aumento de preço que você quer, ou seja, o aumento enquanto você cobra, sem reclamar. Por quê? Porque ele está recebendo alguma coisa que vale muito mais do que aquilo que você está oferecendo, daquilo que você está cobrando para ele. Legal? Então, com isso, das 4 maneiras que você pode aumentar o lucro do teu consultório, eu te expliquei nessa aula como que você faz para aumentar o preço. Então, isso que a gente falou agora é aumentar o preço. Na próxima aula, eu vou falar para você como que você pode fazer para diminuir o seu custo. Então, se você gostou dessa aula, não perca a próxima. A gente vai falar quais são as ações que você pode fazer, quais são os cuidados que você precisa tomar para diminuir o teu custo. E diminuir o teu custo, eu já te antecipo, não significa diminuir a sua qualidade, usar coisas mais baratas, não é isso. Diminuir o seu custo tem um conceito muito, muito, muito mais amplo do que isso. Legal? Então, se você gostou, segue esse canal, segue o nosso perfil no Instagram e a gente vai estar sempre postando conteúdo de valor para você que eu torço muito que seja bem aplicado e que você consiga melhorar o resultado do teu consultório, alavancar o resultado do teu consultório, fazendo as recomendações que a gente está dando aqui e as dicas que eu posso compartilhar contigo. Legal? Um abraço.